Jonas capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 16. Começamos uma nova série de exposição. Nosso irmão presbítero Sidney fez a primeira exposição na semana passada, falando um pouco sobre o capítulo 1. E nós vamos abordar alguns aspectos ainda no capítulo 1. Né? E o próximo pregador ficará com o capítulo 2. Capítulo 1 do livro do profeta Jonas, do versículo 4 ao versículo 16. Façamos uma leitura alternada novamente, tá? Eu lerei os versículos pares, os irmãos os ímpares, e o último versículo a gente lê junto, tá bom? Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 4 até o versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado ao sono, levanta-te, invoca o teu Deus, e talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Ide e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, de onde vem, qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acabe? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a onda e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Todos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este... Que Deus abençoe a exposição da sua santa e gloriosa palavra. Então, meus irmãos, nosso irmão presbítero Sidney deu uma boa introdução na semana passada, falando um pouquinho sobre Jonas, né? E ele lembrou muito bem que não há uma narrativa de vocação no profeta Jonas como há em outros profetas, né? Quando vemos os profetas maiores e alguns profetas, nós vemos o chamamento. Não vemos em Jonas, né? O livro começa numa sequência e não mostra a vocação. Isso indica, meus irmãos, que Jonas já exercia o ministério profético, né? Ele era um profeta experiente, não estava sendo chamado aqui nesse momento, mas ele nesse momento recebe uma missão especial, um propósito especial de Deus para o cumprimento.
né? Nosso irmão expôs muito bem na semana passada que Jonas ele resistiu a esse chamado divino. Não o chamado, mas resistiu à missão que Deus estava estabelecendo ali para ele, né? Nosso irmão mencionou aqui alguns aspectos porque Jonas não estava inclinado para ir para Nínive e pregar a palavra do Senhor. Nínive era uma nação estrangeira. Era uma nação que já havia invadido Israel, né? Nínive era a capital de uma nação que já havia invadido Israel, e os grandes impérios, né? A gente sempre comenta aqui, os grandes impérios eram muito impiedosos quando invadiam um país menor e um país pequeno, né? Na sequência de mais ou menos 50 anos, 70 anos após essa invasão, Jonas exerce o seu ministério profético. Se a gente for considerar o período, não é um período tão longo assim. Imaginemos que uma nação, né, invadisse o Brasil, né? Invadisse o Brasil, destruísse o Brasil, e depois de 60 anos, Deus chama missionários brasileiros para irem para essa nação, para pregar para essa nação, para pregar e as pessoas se arrependessem ali. Era mais ou menos, meus irmãos, essa perspectiva, era mais ou menos essa história. Então, nós vemos que há uma resistência na pessoa de Jonas, né? Vamos falar então, meus irmãos, do capítulo 4 ao 17, e vamos falar sobre alguns desdobramentos da fuga do profeta. Eu enumerei aqui alguns pontos e a gente vai falar eles, né, de maneira muito breve aqui, meus irmãos. O primeiro ponto, meus irmãos, que eu destaco para os irmãos, é que o profeta se torna alvo de Deus, no versículo 4. Então, olha só, Jonas é um profeta que é vocacionado por Deus. E embora não apareça a sua vocação profética, a gente percebe nos livros que há um chamamento profético, que há uma semelhança nesses chamamentos, né? O profeta é levantado, o profeta é consagrado, o profeta é purificado. Vocês lembram de Isaías? Isaías é purificado. Vocês lembram do chamamento de Jeremias? Jeremias fala que Deus consagrou ele no ventre. Consagração, meus irmãos, é purificação, é rito de purificação. O profeta ele passava por um rito de purificação antes de ser chamado profeta, né? E ele era ungido, era capacitado para exercer o ministério profético na nação de Israel. Então, Jonas já havia passado por essa fase de chamamento, e agora Deus dá uma atribuição a ele, né? Então, Jonas era um profeta que já exercia o seu ministério profético, e agora Jonas recebe uma missão especial de Deus. E a missão especial de Deus era pregar fora de Israel, né? E se nós olharmos, meus irmãos, a experiência dos profetas, a gente vai perceber que Jonas é o primeiro profeta a pregar fora de Israel. Porque tanto Isaías, quanto Jeremias, quanto Ezequiel, quanto Amós, que nós fizemos aqui a exposição, eles pregam dentro de Israel, né? Jonas, ele é o primeiro a fazer missões transculturais, né? Ir para outro povo e pregar a palavra de Deus ali. Então ele resiste à vontade de Deus, ele não quer fazer a vontade de Deus, e Deus manda ele para um lugar e ele vai para outro. Só que o profeta se torna alvo de Deus, irmãos. O profeta se torna alvo da vontade de Deus, né? O que será que Jonas estava pensando, irmãos? Deus chama ele para pregar em Nínive. E aí ele vai para Tarsis. O que ele imaginava quando pegou aquele navio? Olha, eu vou pegar esse navio aqui, vou para Tarsis e Deus vai se esquecer de mim. Deus vai esquecer que eu sou profeta. Deus vai esquecer que me deu essa missão, na perspectiva de Jonas, uma missão louca, né? E quando eu chegar em Tarsis, eu vou arrumar um trabalho, eu vou morar em Tarsis e Deus vai me deixar lá em paz. Eu vou fazer minha vida lá em Tarsis. Porque eu não quero ir para Nínive, eu não quero pregar em Nínive, eu não quero que aquelas pessoas se arrependam. Eu não quero que Deus haja graciosamente com eles, eu não quero que Deus tenha misericórdia deles, então eu vou fazer aquilo que Deus não quer que eu faça, eu vou fugir
dessa missão que Deus está me dando, eu vou para um determinado local, eu vou pegar um navio, e esse navio vai chegar a uma cidade, e nessa cidade Deus simplesmente vai me deixar o quê? Para lá. E ali eu vou ser esquecido por Deus. E eu sendo esquecido por Deus, o intento de Deus não vai ser cumprido. Será que Jonas, na sua limitação de pensamento, achava que o propósito de Deus não seria cumprido? Ele não indo para Nínive? Ou será que porventura ele teria imaginado assim, olha, eu vou para lá, Deus vai me esquecer, e aí Deus vai levantar um outro profeta que vai pregar lá, né? E que aquele povo vai se arrepender, e eu não tenho nada a ver com isso, e eu não quero fazer isso. Mas Jonas se torna alvo de Deus, irmãos. Deus não esquece, não. Deus não esquece dele, Deus não esquece do ministério dele, Deus não esquece da responsabilidade que deixou na mão dele. Deus não esquece que Jonas é alguém cheio do Espírito Santo, chamado para exercício de uma vocação que era uma vocação, meus irmãos, além de fundamental, essencial e lindíssima, que é o ministério profético no Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento, meus irmãos, é um personagem, um dos personagens principais em todas as narrativas proféticas. Será que Jonas, né, num delírio, pensou assim, olha, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Vou pegar, vou para um lugar lá e vou, de repente lá em Tarsis tem uma praia, vou tomar uma água de coco. E essa atribuição aqui que Deus me deu, eu vou deixar para lá. Não vou fazer não. Ou será que Jonas pensou, imaginou, meus irmãos, que a sua vontade iria sobrepor a vontade de Deus, sobrepor a vontade do Altíssimo? Será que a sua vontade é capaz de sobrepor a vontade do Altíssimo? Será que as suas escolhas ruins na vida, as escolhas ruins que você faz, as escolhas equivocadas que você faz, será que os pecados que você comete contra Deus e contra a pessoa de Deus consegue frustrar os planos que Deus tem na tua vida? Certamente que não, irmãos. Certamente que não. Estamos tratando, meus irmãos, um caso específico. Não estou tratando alguém que está fazendo a obra de Deus relaxadamente. O texto não fala disso. O texto fala de um homem que é ungido e levantado por Deus para uma obra. E que Deus quer que ele faça aquela obra. E ele vai fazer aquela obra. Não importa para onde ele vai, e não importa o que ele faça. Não importa os pecados que ele cometa. Aquele homem vai cumprir os desígnios do Altíssimo, porque a vontade de Deus, ela é soberana. E se tivesse trem, e na época, se tivesse avião, e Jonas pegasse avião, e pegasse trem, e pegasse jegue, e pegasse o que ele fosse pegar, Deus não deixaria ele em paz, aonde que ele fosse. Ele vira alvo de Deus, os olhos de Deus estão sobre ele. Ele está tentando fugir dos desígnios de Deus, e os olhos de Deus estão sobre ele. Às vezes, eu e você, a gente vive a vida indiferente aos olhos de Deus. A gente acha por um delírio, ou a gente pensa por um delírio, que os olhos do Altíssimo não estão sobre nós, mas eu quero dizer para você nessa noite, que os olhos do Altíssimo estão sobre você. Seja lá o que você esteja fazendo.
Não importa o que você esteja fazendo na vida e a vida que você esteja vivendo, os olhos de Deus estão sobre você. Você virou alvo de Deus. E Deus vai dar um basta nessa vida pecaminosa que você está vivendo. Vai chegar um momento que Deus vai dar um basta nessa vida pecaminosa que você está vivendo. E você vai entender que às vezes a gente esquece que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. E se Deus tem te chamado para uma obra, você vai fazer essa obra. Porque se Deus não quiser chamar outro, vai chamar você mesmo e vai convencer você. E vai agir de maneira tal, né, para você voltar para o caminho dele de novo. Então os olhos de Deus, saiba que os olhos de Deus estão sobre você. Amanhã você vai acordar, tem gente que já está pensando aqui no trabalho, não sei porquê. Já está pensando amanhã no trabalho. Já está pensando na terça, na quarta. Quando Jesus fala que basta um dia, o que? O seu próprio... Viva aqui agora. Viva o culto ao Senhor agora. Dedique seu coração, sua alma a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o seu pensamento e o seu coração estejam nele. Mas tem gente que já está pensando amanhã. Eu quero afirmar categoricamente aqui, mediante ao texto que está diante de nós, que amanhã, quando você acordar, os olhos de Deus estarão sobre você. Os olhos de Deus estarão sobre você até que a vergonha caia sobre você e você entenda, olha, Deus, eu estou negligenciando o chamado do Senhor na minha vida. Porque o Senhor tem me chamado para um propósito, para uma finalidade. E eu tenho sido indiferente à tua vontade. Tem muita gente aqui que tem sido indiferente à vontade de Deus. Tem muita gente aqui que bate no peito e tem orgulho do seu cristianismo, da sua fé, mas tem muita gente aqui que é indiferente ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Mas você pode enganar o pastor, mas a Deus você não engana não. A Deus você não engana não. Deus conhece as tuas obras, sabe o que você está fazendo. E os olhos dele estão sobre você. Assim como os olhos dele estavam sobre Jonas. Jonas foi para um lugar achando que Deus lá não estaria olhando para ele, mas Deus estava olhando para ele. No livro de Apocalipse, João vê um Cristo glorificado com olhos de fogo. E aqueles olhos de fogo, irmãos, estão sobre nós. Estão sobre as nossas vidas. Contemplando tudo aquilo que a gente faz e realiza. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa. O que Jonas estava pensando, irmãos? Que iria conseguir se esconder de Deus como Adão tentou se esconder de Deus? É possível isso, irmãos? Isso é um delírio nosso quando nós pensamos assim. Versículo 4, versículo 5, irmãos. O profeta é a razão dos problemas. O profeta é a razão dos problemas. O profeta vai para um lugar, pega um navio, um monte de gente está com ele, os olhos de Deus estão sobre ele. No versículo 4, o texto fala que Deus enviou uma tempestade que apavorou os marinheiros, deixou todo mundo apavorado. E as pessoas começam a indagar, começam a questionar o que está acontecendo, né? O profeta é a razão dos problemas daquelas pessoas que estavam ali. O que é, meus irmãos, paradoxal isso. Porque Deus chama um profeta para abençoar pessoas.
Deus chama um profeta para ser fonte de revelação da vontade de Deus, da vontade do Altíssimo. Mas Jonas rompe com a vontade de Deus. E Jonas tenta romper com a sua própria vocação. Jonas tenta deixar de lado, né, os desígnios de Deus, mas isso é impossível. E nessa tentativa, meus irmãos, de romper com Deus, Jonas traz um problema, muitos problemas para quem está com ele. Ele deixa de ser fonte de bênção, meus irmãos, para ser fonte de problema. No Antigo Testamento nós temos muitas e muitas narrativas, meus irmãos, de pessoas que pecam e trazem problemas também para o próprio povo, como é o caso de Acã. Como é o caso de Davi no censo. Davi implora a Deus: sentencia a mim e não a essas pessoas. Quem era a razão do povo estar vivendo aquela situação no período de Davi? Era Davi, o pecado de Davi. Assim como Acã traz uma maldição para o povo de Israel, e Deus revela a Josué que tinha alguém ali, né, gerando aquele problema. Jonas se torna a razão dos problemas. Num outro momento, ele é um homem consagrado a Deus e à vontade de Deus, ele é fonte de bênção, e aqui agora ele é fonte de problema. Meus irmãos, quando tentamos romper com Deus e quando rompemos com a vontade do Altíssimo, nós nos tornamos fonte de problemas. Fonte de problemas. O apóstolo Paulo vai defender que o crente que comete pecados públicos precisa ser disciplinado. Por quê? Porque ele é uma fonte de problema. Né? Em Coríntios, o apóstolo Paulo descreve uma situação aterradora, né, irmãos? De um filho que se deita com a mulher do pai, que é madrasta. De um filho que se deita com a mulher do pai. E que a liderança toma conhecimento disso e não faz nada. E aí ele fala: olha, vocês vão sentir a mão de Deus sobre vocês se vocês não resolverem esse problema. Tem muita gente na igreja que vira problema, irmãos. Mas Deus não chamou ninguém para ser problema, não. Deus chamou a gente, meus irmãos, para sermos homens e mulheres consagrados ao Altíssimo. Mas tem um momento na sua caminhada que você rompe com a vontade de Deus. O chamado de Deus é santidade e consagração, irmãos. E nós pregamos uma santidade e uma consagração que é real e que é vivida no dia a dia. Não é algo assim, Platão, mundo das ideias, não. Não é algo Platão, mundo das ideias, não. É uma consagração, é uma santidade no mundo real, irmãos. Tem muito crente aí no mundo das ideias, vivendo uma santidade no mundo das ideias, né? Mas prática mesmo de vida, muitas vezes, meus irmãos, a igreja não cresce porque os membros da igreja, os membros que compõem a igreja, tentam romper com esse chamado de Deus para a vida delas. É chamado de Deus para você que você conviva bem com seu irmão. Isso é santidade. Isso é santidade ao Senhor. E quando você se nega a fazer isso, você virou problema na igreja. O problema é você. O problema é Jonas. O problema não são os ninivitas, né? Jonas vai argumentar que o problema são os ninivitas. Olha, Deus, eles são os problemas.
Problemas não são os ninivitas, o problema é você, Jonas. O problema é você. Que eu mandei você pregar lá e você não quis pregar lá. Você é o problema. E agora você traz um problema para um monte de gente. Está quase todo mundo morrendo aí por tua causa. Que você está tentando se esconder de quem não dá para se esconder. A gente gosta muito de botar a culpa nas pessoas, irmãos. Mas o problema de você não ser mais santo é problema teu, não é de ninguém. O problema de você ser uma pessoa rabugenta na igreja é problema teu, não é de ninguém. Ninguém transformou você numa pessoa rabugenta. O pecado é teu, o pecado é de Jonas, o pecado é meu. Eu não tenho que culpar ninguém pelos meus pecados. Eu sou o meu problema, eu sou o meu problema. Não são as pessoas que são problema, não. Se eu não sou um cristão mais santo, um cristão mais sério, um cristão mais comprometido, não é por causa das pessoas, é por causa de mim mesmo. Que diariamente eu rompo com Deus e sua palavra. Eu e você rompemos com Deus, irmãos, quando não cumprimos a vontade de Deus. Não fantasia, não. Tem gente que fantasia, sabe? Meus 30 anos de presbiterianismo garante minha salvação. Garante meu lugar no céu. Não fantasia, não. Porque se o texto diz que você deve ir a seu irmão e falar para ele que você está chateado com ele, e quando você não faz isso, você rompe com a vontade de Deus e rompe com a palavra de Deus. Então assuma o teu pecado. O problema é Jonas. Jonas é o problema e traz um monte de problema para as pessoas. Não são os ninivitas e não são aquelas pessoas que estão ali no barco, não. Que são pessoas ímpias. Mas eles não são os problemas. Versículo 5, meus irmãos, ainda. No finalzinho, Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado dormia profundamente, né? Esse aqui é aquele sono difícil de acordar, né? Eu tenho sono assim, irmãos, eu sou difícil de acordar. Esse dia meu pai passou uma aula de madrugada, foi me chamar, demorei a acordar, irmão. Aquele sono profundo. Jonas estava lá naquele sono profundo. Tentando tirar os olhos de Deus sobre ele. Ah, Deus não vai me ver aqui. Deus não vai me enxergar aqui. Ah, eu não fiz a vontade de Deus, Deus não se interessa mais por mim. Olha, terceiro apontamento, Jonas não consegue seu objetivo. Qual é o objetivo de Jonas? É se esconder de Deus. Se esconder da sua vocação. Não cumprir a sua vocação. Olha, meus irmãos, Deus podia... Ah, Jonas, vai viver a sua vida aí. Né? Vai viver a sua vida aí, vou levantar aqui. Se eu não me engano, Isaías era contemporâneo de Jonas? Se eu não me engano, Isaías era contemporâneo. Vou levantar aqui Isaías, que está lá com Uzias, no Reino Sul, pregando lá. Eu vou tirar ele do Reino Sul lá, e vou levar para Nínive e vou pregar. Mas acontece, meus irmãos, que Deus quer que Jonas faça isso. E se Deus quer que Jonas faça isso, Jonas vai fazer isso. Deus tem seus métodos de convencer o homem a fazer a vontade dele, né? Capítulo 2, no versículo 17, capítulo 2, nós vemos o método que Deus utiliza. Olha, jogaram Jonas no mar e um peixe engoliu ele. E ele ficou 3 dias, né? Lá dentro da barriga do peixe. O presbítero Sidney falou muito bem que era um lugar, né? Assim,
Imagina a barriga de uma baleia, irmãos. Né? Tem resto de animal lá, um lugar fedido, fedorento, né? Escuro, sabe? E um lugar que não dá para dormir, né? No navio ele estava dormindo bem, ali não dava para dormir. Jonas não consegue ser objetivo, meus irmãos. O objetivo de Jonas é se esconder de Deus e não fazer aquilo que Deus quer que ele faça, né? Mas ele não consegue cumprir o objetivo dele. Quando sua vontade não está consoante com a vontade de Deus, não está em harmonia com a vontade de Deus, eu quero dizer para você que a vontade que vai ser cumprida não é a sua. Mas a vontade que vai ser cumprida vai ser a vontade de Deus. Na quarta-feira nós falávamos sobre um texto de Epiteto, que é um filósofo epicureu, né? Um texto dele para os discípulos falando sobre como deve ser a relação com a divindade, né? E ele fala, a partir do momento que nós temos uma experiência com a divindade, deixamos de ser nós mesmos e abraçamos a vontade do Altíssimo. Aquilo que Deus quiser que eu seja, eu serei. E aquilo que Deus não quiser que eu seja, eu não serei. Não serei aquilo que Deus não quer que eu seja. Eu serei aquilo que Deus quer que eu seja. Ainda que não seja a minha vontade inicial. Não serei aquilo que Deus não quer que eu seja. Vou viver a vontade desse Deus. Como é difícil fazer essa oração, né, irmãos? Como difícil para Jonas fazer essa oração. Por quê? Porque Deus falou para ele fazer aquilo que ele não queria fazer. Ele não quer fazer isso, eu não quero fazer isso, Deus. Eu não tenho alegria nisso, eu não tenho... Jonas declarou que não tinha alegria na vontade de Deus, na revelação de Deus para ele. Meus irmãos, como nós somos semelhantes a Jonas. Como é difícil sair dos meus lábios essa oração. Eu serei aquilo que Deus quer que eu seja. E não serei aquilo que Deus quer que eu não seja. Como é difícil para nós confiar cegamente no Altíssimo. Davi teve essa experiência. Volta, alma, ao teu sossego. Volta ao teu sossego, alma, pois Ele é generoso contigo. Ele é generoso com você. Pode ficar sossegado. O Altíssimo não vai fazer nada que não esteja, né? Que não seja generoso com você. Jonas não consegue ser objetivo. Eu quero dizer para você que se o seu objetivo é contrário à vontade de Deus e ao chamado de Deus na sua vida, eu quero dizer para você que sua vontade não vai se cumprir. O que é a vontade humana para resistir à vontade de Deus? O que é a sua vontade para resistir à vontade de Deus? O que é a sua mente para resistir à mente de Deus? O que é a sua alma para resistir à manifestação do Espírito de Deus? O que somos nós diante do Altíssimo, irmãos? O Altíssimo diz para Israel, verme, tu és um verme. Há alguns cristãos que têm dificuldade com algumas expressões, mas são expressões do texto bíblico. Eu conheci um rapaz que... Pastor, não fala que eu sou miserável, porque eu não gosto dessa expressão miserável, eu não gosto dela, eu acho que o ser humano não é miserável. Mas um determinado apóstolo, que foi até para o céu arrebatado, o que ele disse? Eu sou um homem miserável. Então esse rapaz que não gosta da palavra está melhor do que o apóstolo Paulo, né? Que disse que eu sou miserável. E algumas expressões, verme.
O verme que o texto utiliza, irmãos, é o verme mesmo, que você tem nojo, aquele verme, é o verme. Deus compara Israel com aquele verme lá, né? Só de lembrar do verme já dá nojo, né, irmão? É aquele verme. Ó vermezinho de Jacó. Você acha que pode resistir aos meus desígnios? Ó vermezinho de Jacó. Você acha que os desígnios de Deus na sua vida não vai ser cumprido? É mais fácil abraçar a vontade de Deus e se deleitar nessa vontade, né, irmãos? E confiar nessa vontade. Jonas não conseguiu seu objetivo. O profeta é confrontado pelos ímpios, irmãos. Confrontado pelos ímpios. O profeta que é alguém separado, que é alguém consagrado, que é alguém ungido, agora é confrontado pelos ímpios, porque quem está em pecado? Os ímpios? Não, é o profeta que está em pecado. É o homem chamado por Deus e consagrado por Deus que está em pecado. E os ímpios que estão ao redor do profeta, naquele determinado momento, a causa e a razão da desgraça era o profeta e não eram os ímpios. Existe muito crente, irmãos, sendo confrontado pelos ímpios. Existe muito crente sendo confrontado por ímpios, irmãos. Porque determinados pecados se tornam públicos. E aí, qual é a primeira expressão que o crente ouve quando o pecado dele se torna? Pô, e ela é crente, hein? É crente. Sabe quem é a razão daquela desgraça ali que estava acontecendo? Era o crente. Que vergonha para Jonas, irmãos. Que vergonha para o profeta. Que vergonha para mim e para você, quando a razão da igreja muitas vezes não está desenvolvendo a sua vida espiritual, somos nós. Quando muitas vezes você, como crente que compõe a igreja invisível, não tem consagrado a sua vida, mas tem diariamente se conformado com o seu pecado. Seu pecado já se tornou parte constitutiva de você, parte essencial de você. Meus irmãos, há crentes que são conhecidos pelos seus pecados. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, que há crentes que são conhecidos pelos seus pecados? Deixa eu tentar lembrar aqui dos frutos da carne, né? Ou melhor, vamos fazer isso. Vamos ao texto de Gálatas 5. O texto, a partir do versículo 19, vai falar de prostituição, impureza. Versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizade. Opa, inimizade é um fruto da carne. Porfia, ciúme, ira. Ó, não mexe com aquela irmã lá não, que ela é irada. Aquele irmão lá. Você quer ser conhecido fora da igreja como um irmão irado? Irmãos, eu já vi isso. Eu testemunhei isso, irmãos. De pessoas que são conhecidas por gente até fora da igreja
como a irmã irada, como o irmão irado. Olha, rapaz, aquele irmão é invejoso à beça. A inveja é fruto da carne, a inveja é fruto da carne. É pecado ser invejoso. Pô, aquele irmão lá é invejoso à beça. E assim por diante, irmãos. Né? Não vou chamar aquele irmão lá para minha casa, que ele é meio glutão. Glutonaria é pecado, irmãos. Nós temos que lutar contra esse pecado. Né? Às vezes a comida está tão boa que a gente acaba, né? Opa! Né? Tem um momento na alimentação, irmãos, que a gente come com o olho, não é mais com a boca. Porque a gente já está satisfeito, né? Mas a gente sai comendo ainda. Imagine, meus irmãos, ser conhecido como o crente que comete esse pecado. Que esse pecado já está tão arraigado na vida dele que as pessoas já se referem. É claro que não na frente, né? Às vezes o crente é assim, né? Às vezes o crente fala pelas costas. Que também é pecado. Também é pecado. Mas a fama corre. Jonas é confrontado pelos ímpios, irmãos. Olha, a razão dessa desgraça toda é sua culpa. É seu pecado. Né? O profeta é obstinado em sua desobediência. Ele tenta ainda, irmãos. Ele tenta ainda perseverar nos desígnios que são contrários aos desígnios do Altíssimo. Ele tenta, ele insiste ainda, né? Tem gente que insiste no pecado, quando na verdade, meus irmãos, o texto diz que devemos deixar o nosso pecado. Mas nós, meus irmãos, e eu só faço uma crítica a mim mesmo, nós estamos vivendo muito conformados, irmãos. Eu sou invejoso mesmo e eu não luto contra isso, sabe? Mas eu persisto na inveja, na ira, na dissensão, no ciúme, na discórdia, né? No pecado da língua que Tiago falou, eu insisto nisso, eu continuo falando mal das pessoas, eu continuo falando. Há 30 anos eu ouço na igreja que isso é pecado, mas eu continuo falando. Há 30 anos eu sou alvo do texto bíblico falando sobre os meus pecados, mas eu ainda estou pecando nisso. Jonas é obstinado na sua desobediência. Assim como muitas vezes, meus irmãos, nós somos obstinados na nossa desobediência. Obstinado, meus irmãos, nos nossos pecados. Insistimos nisso, mas eu volto a dizer e volto a repetir, tá? Você não vai conseguir ser seu objetivo. Se o seu objetivo é contrário ao objetivo de Deus, você não vai conseguir seu objetivo. A vontade de Deus vai prevalecer e a vontade do Altíssimo vai prevalecer e os desígnios do Altíssimo vai prevalecer. E Deus vai tratar você como tratou Jonas, se você continuar na sua obstinação. Os olhos de Deus estão sobre você. Não esqueça disso. Que quando você vai na direção contrária a que Deus está falando para você ir, que você se torna alvo de Deus. E que Deus não vai deixar para lá, né? Tem gente que acha que Deus vai deixar para lá, mas Deus não vai deixar para lá. Você é responsável pelos seus erros, tá? E vai chegar um momento em que Deus vai cobrar cada um de você, cada erro seu, de você. Vai chegar esse momento que Deus vai cobrar cada erro seu. Em último lugar, meus irmãos,
qual é o resultado disso tudo, irmãos? Dessa longa jornada de Jonas. Qual é o resultado dessa longa jornada de Jonas? Ele volta para onde ele havia saído. Ele fez um caminho circular. Ele volta para o início. E voltando para o início, obrigado, Senhor. Vou lá pregar para os ninivitas. Contrariado à sua vontade. Porque Jonas foi contrariado à sua vontade. Porque se Deus falasse assim, olha, não precisa não, ele voltaria na hora. Ele foi contrariado à vontade dele. Mas qual é o resultado disso tudo, dessa jornada longa? O profeta é vencido por Deus, é claro. A vocação é concretizada. Graciosamente. Deus age com graça, né, irmãos? Deus vai colocar ele naquele lugar, ele vai orar. Olha, Deus, estou convencido que a salvação é tua, o Senhor dá para quem o Senhor quer. Quer dar para os ninivitas? Dá para os ninivitas. Né? Quer salvar os ninivitas? Salva os ninivitas, a salvação do Senhor. E o Senhor opera onde o Senhor quiser. A vocação de Jonas é concretizada. Qual é o final da sua jornada? Os desígnios de Deus vão acontecer na tua vida, não importa o que aconteça. E isso traz um conforto no nosso coração. Isso traz uma esperança no nosso coração, isso traz uma alegria ao nosso coração. Isso traz um alívio ao nosso coração, porque nem mesmo os nossos pecados são capazes de impedir a concretização dos planos de Deus na tua vida. Nem mesmo a sua falta de santidade, nem mesmo a sua falta de conhecimento, nem mesmo as suas limitações são capazes de impedirem os desígnios de Deus na vida de vocês. Porque Deus, ele persevera na vida do seu filho. Quinto ponto do calvinismo, perseverança dos santos. Deus persevera em você. Sabe, quando você faz que nem Jonas, né? Eu vou para lá. Tu vai para lá, mas eu vou insistir. Você vai voltar para o lugar que eu quero que você volte. E volta mesmo, irmãos. E claro que volta, né, irmãos? Agostinho fala que até mesmo as maldições da sua vida, Deus transformou todas elas em bênção. E por mais que ele tentasse viver uma vida distante de Deus, toda a sua jornada culmina ele encontrando a Deus. Então, como fugir desse Deus? Como se ausentar desse Deus? Deus é o final da nossa jornada, irmãos. É o final da nossa história. É a concretização dos desígnios de Deus para nós. Isso é reconfortante. Então, mesmo que você muitas vezes não encontre alegria no Altíssimo, Ele conduzirá a tua vida de maneira que você sinta satisfação e alegria em viver a vontade dEle. Mas é viver a vontade dEle mesmo. Porque às vezes você tem uma percepção e você acha que é a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus. É a sua vontade. E aí você tenta mascarar ela com alguns textos bíblicos. Tem gente que faz isso. Vou mascarar aqui a minha vontade com textos bíblicos. Você pode enganar o pastor. Mais uma vez reafirmo isso. Mas Deus você não vai enganar. Deus sabe que você não está no centro da vontade dele. Não tem como enganar Deus. Né? Mas como Jonas, Deus vai fazer com que você volte
aos pés dele. E a vontade de Deus e o desígnio de Deus vai ser concretizado na sua vida. Porque o final dessa história é sempre essa, irmãos. Sempre seremos vencidos por Deus. Quem é dos irmãos que pode falar, eu venci a Deus? Quem é o ser humano que pode falar isso? Eu venci Deus. Quem é que pode falar isso? Ninguém pode falar isso. Porque no final somos vencidos pelo Senhor. Vamos orar, queridos irmãos, e vamos celebrar a ceia do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Engrandecemos o Teu nome, Altíssimo Senhor. Ó Pai, nos alegramos no texto da Tua palavra, Senhor, nesse momento. Ó Deus, texto que é lido, ó Deus, texto que é exposto, não por este pobre homem, Senhor, mas pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Porque o Teu Santo Espírito é quem fala por meio da Tua palavra, Senhor. Porque homem nenhum, ó Deus, é capaz de conhecer as verdades do Senhor, a não ser que o Espírito Santo revele a esses homens, ó Deus, a glória do Senhor, ó Deus, o mérito do Senhor. E aqui, ó Deus, ouvimos a Tua palavra e somos confrontados, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Porque muitas vezes somos como Jonas, ó Deus. Tentamos, ó Deus, encarar um caminho próprio, Senhor, um caminho distinto do Seu, ó Pai. E muitas vezes agimos, ó Deus, com indiferença, como Jonas também age, ó Deus. Mas no final, ó Deus, desta jornada, seremos vencidos pelo Senhor, ó Pai, pois Tu é o Rei, Criador de todas as coisas, ó Deus. Soberano, ó Pai. E como diz, ó Deus, Jó, nenhum dos Teus desígnios e propósitos podem ser frustrados, ó Deus amado. E isso traz, ó Deus, alegria ao nosso coração, ó Pai. Isso traz satisfação ao nosso coração, ó Pai. Porque quando pensamos, ó Deus, em salvação, ó Pai, sabemos, ó Deus, que em Cristo Jesus nós vamos morar no céu, ó Deus. E não há nenhuma sombra de dúvida no nosso coração, ó Pai. Porque Cristo perseverou na cruz do Calvário, ó Deus, para que estivéssemos todos, ó Deus, aqui reunidos no nome do Senhor, para glorificar o Senhor, ó Deus. Em Cristo Jesus somos Teus filhos, ó Pai. Em Cristo Jesus, o status, ó Deus, de inimigo, porque éramos inimigos do Senhor, mudou. Agora somos filhos do Senhor. O Senhor reúne os Teus filhos aqui nessa noite, ó Deus, para trazer esse recado, que os olhos do Senhor estão sobre nós, acompanhando o nosso viver, acompanhando a nossa vida. E o Senhor conhece, ó Pai, quando não temos alegria em Tua vontade, quando precisamos nos arrepender dos nossos pecados, quando precisamos confessá-los do fundo do nosso coração. E aí, ó Deus, mediante a bondade do Senhor, ó Pai, somos reconduzidos à Tua vontade, ao Teu querer, e somos reconduzidos, ó Deus, à Tua presença. Glórias sejam dadas ao Senhor, ó Deus, porque assim o que aconteceu com Jonas acontece conosco também. Porque somos do Senhor, somos amados do Senhor, somos filhos do Senhor, ó Pai. Aqui estamos, ó Deus, para celebrar esse momento tão especial que é a ceia do Senhor. Ó Deus, que nos faz lembrar justamente desse sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. O quanto somos devedores desse Senhor, ó Pai, e desse Salvador. Não há mérito em nós, ó Deus. Há mérito em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não há mérito em nenhum de nós, ó Deus. Por isso a Tua palavra diz, ó Deus, que antes de acusar os nossos irmãos e apontar os pecados dos nossos irmãos, nós precisamos olhar para os nossos próprios pecados, ó Deus, porque não há mérito em nenhum de nós. Nenhuma, Pai. E como traz tristeza ao coração do Senhor quando crentes se colocam acima dos outros, quando pessoas se colocam acima das outras. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos conduza com graça nesse momento de celebração, ó Deus. Ó Pai, que tenhamos, ó Deus, o ânimo de saber e a alegria de saber que estamos celebrando a ceia com o nosso irmão,
que compartilha da mesma fé e da mesma confissão que nós, e que mediante a ação do Senhor fomos transformados, ó Deus, numa única família, ó Pai. Então eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda qualquer inimizade no nosso meio, qualquer inveja, ciúme um do outro, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nos torne, ó Deus, aptos para celebrar a ceia do Senhor, e que esses elementos, ó Deus, não se tornem elementos de maldição, ó Deus, mas se tornem elementos de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez rogamos por tua misericórdia e graça, e mais uma vez também agradecemos, ó Pai. Oramos a Deus querido em nome do teu filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Amém.